Boa noite a todos, graça e paz. Agora você pode sentar. Aleluia. Nós somos a igreja que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre nós, amém? Imagine o frio. Amém? Se o diabo não pode parar a gente, imagine o frio, amém? Amém, gente? Amém. Eu creio que Deus tem levantado uma igreja que não para diante da circunstância. Uma igreja que está firmada, focada na verdade que é Cristo. E essa verdade é o que nos sustenta. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui para frente. Ore por mim, libere palavras de vida. Amado Espírito, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amado Cristo, não existe nada mais importante do que podermos ouvir a sua voz. Espírito Santo, nos direcione, nos guie, que a sua vontade, que o seu reino se estabeleça através de nós neste lugar. Que o seu reino se manifeste aqui na terra através de nós. Tu és a verdade. Tu és o alimento que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos. Nos ensina a viver, ó Deus, segundo a sua vontade. Nos ensina a viver segundo o seu querer. Nos ensina, Pai, acima de tudo, a ser como tu, a fazer o que tu queres. Nessa noite, ó Pai, fala conosco de uma forma sobrenatural. Nos ensina em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? O frio não pode parar, mas o sono também não, amém, gente? Dá uma cutucada na pessoa do seu lado aí, fala para ele ficar acordado. Deus pode falar com você. Não dorme não, que você pode cair da janela. A palavra de Deus, ela é tão fantástica. O amor de Deus, ele é tão poderoso, que quando nós começamos a desfrutar, a ouvir acerca das verdades que estão em Cristo, nós somos tocados por essa verdade. A nossa vida começa a ter um sentido, além de coisas e além daqui. Eu queria que você me ajudasse nessa noite a ministrar essa palavra. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó: não vai acabar aqui não, meu irmão. Aqui só começou. Você vai viver a eternidade com Ele. Amém? Quantos aqui querem viver a eternidade com Jesus? Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Sabe por quê? Quando Deus te criou, quando Ele me criou, Ele criou para que nós vivêssemos com Ele, que nós vivêssemos para Ele. Existem coisas que começaram a acontecer ou que acontecem na nossa vida, que elas vêm justamente para nos tirar o foco, o sentido da vida. Quantos aqui já tiveram o desejo de ter um carro e comprar o carro que você queria? Pastor, eu queria ter um carro e eu consegui comprar. Levanta a mão só para me saber. Você ficou empolgado? Você sentiu aquela... Sentiu ou não? Aquele negócio assim de puxa vida. E os primeiros dias que você anda naquele carro é top demais. Você fala, meu Deus, que coisa, né? Era isso que eu queria. E aí você vai andando, vai caminhando, vai passando os dias, o carro continua legal. Aí passa mais uns dias, você começa a ver que aquele carro que você comprou tem um modelo mais novo do que aquele.
melhorar um pouco mais, vai. Falar de algo mais acessível, relativamente acessível. Quantos aqui já teve o celular que queria? Pastor, eu queria tal celular, eu comprei, parcelei 24 vezes e comprei. Glória. Pastor, valia um carro, mas eu comprei. Você compra o celular e por alguns dias você fala: uau, eu estou com o iPhone 14 Pro Max, é isso? Gente, eu sou tão ruim nisso. Quer falar de tecnologia, cerca de celular, fala com a pastora. Se você der um xing-ling e falar para mim que é a última geração, eu vou acreditar. Mas o que acontece? Você vai lá e compra um 14, tem o 15 já, gente? Tem o 15? Quanto que está custando um 15 mais ou menos aí? 8 mil reais, eita Deus. Dá para comprar uma motinha para você ir trabalhar, irmão, presta atenção. 8 mil reais no celular. Pastor, o senhor está falando contra? Não, escute. Aonde os seus olhos alcançar, você vai possuir esse lugar como herança. Se você crê nisso, se você acredita, fica à vontade, frutifique. A questão aqui não é se você deve ou ter ou não. O que eu quero falar um pouco a respeito nessa noite é o verdadeiro sentido da vida, como nós começamos a falar semana passada. O porquê que nós deixamos de ser intenso acerca do reino de Deus, o porquê que nós talvez não reverenciamos e não reconhecemos aquilo que é de Deus como deveríamos. Porque nós nos esquecemos o motivo pelo qual nós nascemos, o porquê nós estamos vivendo. E essas coisas que são boas, e ninguém está dizendo que você não pode ter, levante sua mão ao céu e diga assim: eu quero viver do que Deus tem para mim. E o que Ele tem para mim é o melhor. Amém? Eu não quero que isso mude. Só que é importante que nós entendamos que aquilo que você tem não tem o poder de saciar a sua vida, de preencher a sua vida. Por isso que depois de alguns meses com o iPhone de última geração, você começa a olhar e fala: puxa vida, eu queria o 16. O 15 ainda, ou melhor, não está sendo suficiente. Porque na verdade existe um anseio dentro de nós. Esse anseio nasceu no coração de Deus. Crescer, avançar, frutificar, nasceu no coração de Deus, amém? É que o pessoal pega o versículo de Gênesis e acha que é só para ter filho, né? Crescer, povoai a terra, multiplicar, não é isso que diz? Aí o povo acha que é só para ter filho, mas não é. É para você multiplicar em todas as áreas da sua vida. E isso é bíblico. A palavra de Deus nos garante isso. Em Cristo Jesus nós somos abençoados no corpo, na alma e no espírito. Você não foi chamado para viver debaixo de escassez ou de miséria. Pastor, como assim? Se eu estou vivendo isso, você está fora daquilo que Deus tem para você. Pastor, qual é o problema? Assim como todas as áreas da minha vida, eu preciso buscar viver o que Deus tem para mim em todas as áreas. Seja ela espiritualmente falando, seja ela fisicamente falando, que também é reflexo do que é espiritual. Eu estou tomando cuidado para que uma verdade, um princípio não anule o outro. Como assim? Deus não fez voto de pobreza com você. Amém? Amém? Pastor, mas eu ouvi dizer, escute, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas esse foi um voto que a Igreja Católica criou para os padres. E sabe por que a Igreja Católica criou isso? Todo padre, ele tem que fazer um voto de pobreza, ele não pode ter nada no nome dele, ou melhor, assim era, pode ser que mudou, né?
Mas por quê? A igreja católica tinha medo que o padre depois quisesse aquilo que a igreja tinha. Pastor, o que o senhor quer dizer? Isso nunca foi bíblico, isso nunca foi palavra. Deus não tem voto de pobreza com você. Amém? Só que preste bem atenção. Assim como todas as áreas da sua vida, Deus não tem voto de pobreza com você. Mas tudo aquilo que Ele te dá é para que você sirva melhor a Ele, não para que você troque a Ele por aquilo que Ele te deu. Quando nós não entendemos isso, nós saímos fora do propósito pelo qual nós fomos criados. Porque eu e você, nós somos criados por um propósito que vai além. O motivo pelo qual nós somos criados vai além disso, vai além do que ter coisas. É por isso que você não é saciado com um celular de última geração. É por isso que você e eu, nós não somos saciados com um carro melhor que nós temos. Sabe por quê? Porque a resposta para a sua vida, a saciedade da sua vida não está em coisas, está em Cristo. Amém? Só que por trás disso existe algo muito mais poderoso. Quando nós começamos a entender o verdadeiro motivo da nossa vida, quando nós começamos a caminhar segundo a vontade de Deus e aquilo que Ele nos criou para ser consecutivamente, naturalmente as coisas começam a frutificar. Gente, um peixe ele foi criado para viver na onde? Na onde? Na água. Quando você tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Por quê? Tudo que ele precisa está na água. Os únicos peixes que precisam ser alimentados são aqueles que são tirados da fonte natural de vida deles. Ok? Alguém tem aquário em casa aqui, gente? Fica tranquilo que eu não vou mandar o Ibama lá não, tem nada a ver. Você tem que pôr comida para eles todo dia, sim ou não? Sim ou não? Não, porque talvez não come todo dia, né? Talvez um dia sim, um dia não, enfim. De alguma forma você tem que alimentar ele, porque senão ele vai o quê? Escute. Só precisa da mão de alguém, daquele que saiu da dependência daquele que te criou. Nós só precisamos de um cuidado externo. Quando nós saímos da fonte de criação, do lugar da onde Deus nos criou. O peixe, se ele estiver dentro da água, seja no mar, seja no lago, seja no rio, ele tem ali tudo que ele precisa para sobreviver. Ele tem ali tudo que ele precisa para frutificar. E é isso que eu quero que nós entendamos. Você pode ter qualquer coisa, você pode conquistar qualquer coisa aqui, mas nada que você conquista aqui justifica aquilo que você não conquistou no reino dos céus. E no final nós vamos perceber que o que vai valer a pena não é o que nós fizemos aqui, mas sim o que nós fizemos aqui, que estava relacionado àquilo que Ele nos pediu para fazer aqui. A plenitude, o sentido da vida, o verdadeiro, real sentido da vida está em ser aquilo que nós somos chamados para ser, em viver de acordo com o propósito pelo qual nós somos criados. O problema é que nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos até um cristianismo aonde algumas coisas se tornaram frases de efeito apenas, que não traz efeito nenhum, na verdade. Parece redundante. Tem gente que o que mais gosta é de frase de efeito, mas eu não vejo efeito nenhum na vida dessas pessoas. Escute. A questão não é o que você fala da palavra, mas o que você vive dela. O que transforma a minha e a sua vida não é o que eu falo a respeito da palavra, mas o que eu vivo dela. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos dizemos cristãos,
E nos esquecemos do verdadeiro propósito, qual o sentido da nossa vida, o para que nós estamos vivendo, o porquê nós estamos vivendo, o porquê nós somos criados. Eu não vou te perguntar, mas talvez se eu perguntasse para alguns aqui, talvez você não saberia dizer qual o motivo pelo qual você foi criado. É por isso que às vezes nós ficamos procurando um motivo para viver. É por isso que nós temos uma vida de altos e baixos, porque elas estão fundamentadas em coisas, em pessoas. E o motivo pelo qual nós vivemos não é por coisas e nem pessoas, é por Ele. Todas as vezes que nós colocamos as expectativas em lugares errados, nós vamos nos frustrar. A nossa frustração é porque nós colocamos a expectativa no lugar errado. Nós queremos viver aquilo que nós não fomos criados para viver. É como você pegar um liquidificador, levar para a obra e falar: não, eu vou usar de bitoneira, vou fazer concreto no liquidificador. Dá certo, gente? Dá ou não? Vou misturar argamassa no liquidificador. Vai dar certo, gente? Sabe por quê? O liquidificador não foi criado para isso. Existem coisas que não estão fluindo na minha e na sua vida. Nós estamos se destruindo, porque nós não fomos criados para ser e nem fazer isso. Nós estamos preocupados às vezes em construir algumas coisas que estão ligadas ao nosso exterior. E a maior preocupação que nós temos que ter é agradar aquele que está no nosso interior. Qual é o verdadeiro sentido da vida? O porquê que nós nascemos? Para que você nasceu? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Agora eu quero ver. Neemias 9. Neemias capítulo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Gente, quem está com a sua Bíblia de papel, levanta para o céu aí para mim, só para mim saber. Amém? Aplauda o Senhor por esses que trouxeram a sua Bíblia aí, amém? Pastor, o senhor é conservador? Eu não sei, chama como quiser. Eu ainda creio que a gente tem que carregar a Bíblia debaixo do braço. Do braço também. Tem que carregar a Bíblia debaixo do braço. A gente não tem do que se envergonhar. Pastor, por que o senhor está falando? Houve um período da minha juventude que eu usava umas calças um pouquinho largas, sabe? Era calça big, né, que chamava. Alguém lembra disso aqui, gente? Não lembra, né? Para de ser bobo, você lembra assim. Pastor, o senhor é velho? Não sou velho, faz pouco tempo. É que vocês não acompanham a moda, é por isso. E o bolso da calça era tão grande que eu tinha uma Bíblia pequena. A hora que eu chegava perto dos amigos, eu colocava a Bíblia dentro do bolso, para cumprimentar os amigos, né? Pastor, o senhor fala isso com orgulho? Não, eu falo isso com vergonha. Pastor, qual é o problema? Por que o senhor fazia isso? Porque eu não sabia quem eu era. Quando a gente não sabe quem nós somos, nós temos vergonha de revelar quem somos. Mas quem sabe quem é, não tem vergonha de revelar nada. Pastor, mas tem o meu celular, amém, usa lá no seu trabalho. Até no meu trabalho eu tenho uma Bíblia. Para onde eu vou ficar um tempo, eu largo uma Bíblia lá, porque eu não vou perder nada com isso. Pastor, por quê? Porque
Eu creio que essa é uma essência que nós não podemos perder. Amém? Vamos ler Neemias capítulo 9, verso 6. Vamos fazer melhor, alguém se coloque de pé e leia em voz alta para mim, por favor. Amém, glória a Deus. Todo mundo está nessa versão aí, gente? Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Abra sua Bíblia em Salmos 148. Versículo 38, gente. Isso é para saber se vocês estão acordados. Verso 1. Diz assim: louvado seja o Senhor. Louve o Senhor desde os céus. Louve-no desde as alturas. Louve-no todos os seus anjos. Louve-no todos os exércitos celestiais. Louve-no sol e lua, louve-no todas as estrelas brilhantes, louve-no altos céus, louve-no vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louve o Senhor desde a terra, vocês, criaturas das profundezas do oceano. Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, louve todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome, sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra os seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, verso 36. Quem achou, diga amém. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vamos ler de novo. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele.
A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Amém. Pastor, por que o senhor leu esse versículo? Eu poderia ler outros diversos versículos que dizem um pouco a respeito do nosso propósito. E como que eu consigo viver a intensidade em Cristo quando eu reconheço o propósito pelo qual eu fui criado. Eu e você, nós fomos criados para louvor e adoração do nome de Jesus. O versículo que nós lemos, o último versículo diz: porque dele, por ele e para ele são. Escute, tudo foi feito nele. Então eu queria talvez trazer para você o primeiro entendimento acerca dessa mensagem. Se você quiser de fato, se nós quisermos de fato sermos plenos e vivemos como se alguém que não falta nada, nós precisamos entender que nós somos criados para adorar e reconhecer Cristo acima de todas as coisas. Se eu consigo entender, se eu conseguir entender pelo motivo, ou melhor, o motivo pelo qual eu fui criado, o sentido da vida muda. Como assim? Se você entender que todos os dias, ao acordar, Ele te deu a oportunidade de viver e de reconhecer quem Ele é, não importa como o seu dia vai ser, você já vai começar o dia feliz e grato. Se nós entendemos que é Ele que nos deu a vida, que a misericórdia dEle se renova todas as manhãs, e quando você acorda de manhã, você pode dizer: obrigado, Jesus, porque a sua misericórdia se renovou na minha vida. Quando eu consigo entender que Ele é o motivo, não o meu salário, não a circunstância, tudo muda. Pastor, mas aí quer dizer que eu não posso ter nada? Não, Ele tem tudo para você. Ele só quer que você e eu entendamos o verdadeiro motivo de viver. E o motivo de viver não é para construir coisas, por mais que Ele não tem problema em te dar coisas. Quando o seu coração é correto, Ele não tem problema em te dar nada. Quando o seu valor é correto, você não precisa correr atrás de nada. O que Deus liberou corre atrás de você. Não é isso que a palavra diz? Os sinais seguirão. Tem gente correndo atrás de sinal. Nós estamos perdendo a nossa vida correndo atrás dos sinais. Ei, você não corre atrás dos sinais, você persegue aquele que é dono dos sinais, e os sinais vão te perseguir. Eu não preciso ficar me preocupando com o suprimento se eu estou ligado na fonte. Se eu estou no lugar pelo qual eu fui criado e Deus quer que eu esteja, assim como o peixe é sustentado estando nas águas, eu e você, se nós estivermos em Cristo, nós somos sustentados por Ele. Pastor, eu não preciso trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Você trabalha, você faz o que tiver que fazer, mas o motivo pelo qual você está vivendo é outro. O motivo pelo qual nós estamos vivendo é outro. Quando nós entendemos isso, algumas coisas começam a se tornar mais claras. Você começa a entender que além de você adorar Ele, você pode continuar aquilo que Ele começou. Quando você começa a entender quem você é, baseado no seu propósito, você começa a entender que existem coisas que Deus te chamou para fazer. Só que o motivo sempre tem que ser Cristo. Pastor, qual é o motivo dessa reunião? Cristo. Pastor, qual é o motivo de eu sair de casa? Cristo. Não, pastor, eu tive que lutar contra a minha vontade, que seja por Cristo.
É por isso que nós viemos cultuar. Você não veio assistir algo, você veio participar de algo. Você não veio receber algo, você veio entregar algo. Isso é culto. Senão nós chamaríamos de show, nós chamaríamos de apresentação. Mas não é isso que nós viemos aqui fazer. Nós viemos cultuar e reconhecer aquele que nos criou. Quantos se sentem bem aqui adorando ao Senhor? Assim como o peixe se sente bem nadando nas águas. Porque quando você desenvolve aquilo que você foi chamado, você se sente pleno, você se sente preenchido. Sabe por quê? Às vezes nos falta algo, ou parece que existe um vazio dentro de nós. Todas as vezes que nós sentimos isso é porque nós estamos fora do propósito. Todas as vezes que nós nos sentimos vazios é porque nós estamos fora da rota, estamos fora daquilo que Cristo nos criou. Entenda algo, o que eu quero que você entenda, e o que nós precisamos entender como igreja, é que Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o motivo do nosso nos levantar, do nosso viver, do nosso nos deitar. Cristo precisa ser o sentido de todas as coisas, porque é dele que veio a vida. É dele que veio a vida, então o sentido da vida precisa vir dele. E deixa eu te falar uma coisa, é só ele que você precisa reconhecer. É por isso que ao homem foi dado uma única vida, diz Hebreus. Porque você não precisa mais de uma, porque você só precisa ter um Deus só. Se você precisasse ter, ou melhor, se você tivesse mais de um Deus, você precisaria mais de uma vida para agradar a todos. Mas como você só tem um Deus, você só tem um Criador, você precisa só de uma vida para dar o melhor para Ele. Eu sei que às vezes isso parece não ter sentido, por mais que para mim existem teorias que são muito mais difíceis de acreditar. É mais difícil para mim acreditar que você era um vermezinho, se tornou uma minhoca, depois se tornou um lagarto, depois se tornou uma borboleta, depois se tornou um passarinho, depois se tornou um macaco, se tornou um homem. Não é mais difícil, gente, acreditar nisso, sim ou não? Para mim é muito mais fácil dizer assim, ó, haja vida. A teoria, a lei da evolução, para mim não faz sentido. O que faz sentido é a lei da revelação, aí sim, essa faz todo sentido. Cristo, o Pai, revelou através do Filho, foi revelado através do Filho, e eu fui criado através dessa verdade. O que eu e você nós precisamos entender é que nós fomos criados debaixo de um propósito, e esse propósito é viver para adorar e reconhecer quem Ele é em tudo que nós somos e fazemos. Quando nós entendemos isso, algumas coisas começam a fazer sentido. Eu quero usar a natureza como mais um exemplo. Você sabia que tem alguns insetos que só conseguem ver algumas cores? Eles não são literalmente daltônicos, mas eles reconhecem algumas cores. Para a resposta disso, existem algumas flores que têm cores diferentes, sim ou não? Não existem várias cores, gente? Sabe o que é interessante? O inseto responsável por levar a semente para outro lugar, é ele que reconhece a cor da flor que ele precisa polarizar. É isso, gente? O inseto que consegue ver uma flor rosa, é ele que é responsável por polarizar ela, por levar ela para outros lugares. O inseto que consegue reconhecer a flor quando é azul, é ele que é responsável por polarizar ela. Escute, eu e você fomos criados debaixo de um propósito. Quando nós entendemos esse propósito, nós começamos a entender o porquê nós estamos aqui. E existem algumas coisas que começam a chamar a nossa atenção. Nós falamos um pouco rápido sobre isso esses dias atrás.
Existem pessoas que são chamadas a atenção por algumas coisas. E aquilo que te chama a atenção, é ali que está o seu propósito. Existem pessoas que escutam que tem missionários no campo e isso não mexe tanto com ela, porque talvez isso não está ligado ao seu propósito. Existem pessoas que olham pessoas tendo algumas dificuldades em algumas áreas e talvez isso não mexe tanto com você, porque isso não está ligado ao seu propósito. Mas talvez quando você olha uma criança precisando de algo, isso mexe com você. Gente, eu tenho um problema sério com isso. Semana passada nós saímos comer alguma coisa com alguns irmãos depois do culto. Nós estávamos ali e perto de nós tinha uma mulher chorando. Gente, eu não aguento, me dá vontade de ir lá e falar: você está precisando de algo? Mas tinha um monte de gente lá que estava à volta. Ela tinha até pessoas junto com ela. E talvez ninguém estava tão preocupado com isso. Mas eu não consigo ver alguém chorando, que eu quero saber se eu posso ajudar com isso. Pastor, o que isso quer dizer? Quando você começa a entender quem você é em Cristo, Ele começa a revelar para você o que você de fato veio fazer aqui, o porquê que você está aqui. E quando nós começamos a entender essa verdade, existe algo poderoso que começa a fluir em nós e através de nós. Só que é importante que nós entendamos: o foco da nossa vida é Cristo. Repita comigo: o foco da minha vida é Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Quatro não, gente, 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Quantos estão nessa corrida? Diga amém. Verso 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém. Esse versículo, ele não diz assim: se você tiver a circunstância difícil, olhe para Jesus. É isso? Não é isso. Às vezes nós queremos usar esses versículos justamente para circunstâncias difíceis. Ah não, eu vou olhar para Jesus quando... Não, escute, em todo o tempo, eu e você precisamos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Ah, pastor, eu estou anulando aquilo que as outras pessoas podem representar, como foi ensinado uns dias atrás. Não, cada coisa tem o seu devido lugar. E cada um de nós aqui temos a responsabilidade de expressar Cristo em tudo que nós fizermos. Amém? Como eu consigo expressar Cristo? Como eu consigo viver uma vida para adorar a Ele? Como eu consigo fazer aquilo que eu fui chamado, olhando para Ele, que é o autor e consumador da minha fé? Ele tem que ser o sentido de todas as coisas. Pastor, é tão legal viver os irmãos, amém, mas não é para isso que você está aqui.
É importante, porque também revela o amor de Cristo. Mas existe um motivo supremo e soberano, chamado Jesus Cristo, que nos trouxe a este lugar. Ele é o motivo de eu viver, Ele é o motivo de eu me acordar, Ele é o motivo de eu me mover. Quando eu consigo entender isso, eu não vou me distrair com coisas, e tudo que eu receber vai cooperar para que eu viva para Ele. Tudo que você for adquirir na sua vida, que você tiver a oportunidade, procure saber se isso vai honrar o nome de Jesus, porque no final é isso que vai fazer sentido, é isso que vai fazer valer a pena da minha e da sua vida. Abra sua Bíblia em Colossenses. Hoje você vai ler mais Bíblia do que você leu a semana toda, amém? Amém não, gente, misericórdia. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Sabe qual é o nosso problema acerca de um posicionamento como cristão? É que nós queremos desfrutar da graça, mas queremos nos manter na lei. Como assim? Nós queremos viver de todos os benefícios que a graça nos traz, mas queremos nos comportar e agir como se estivesse na lei. A lei diz que quando uma pessoa fosse morta por outra, ela tinha o direito. A família tinha o direito de se vingar, porque era olho por olho. A graça é isso que diz, gente? Sim ou não? Pastor, por que o senhor está falando isso? Para que nós consigamos entender o que eu ministrei até agora. A partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida a Cristo, preste bem atenção no quanto isso é sério, porque isso foi banalizado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo: que o Senhor conduza tudo que eu for fazer, que seja como o Senhor quiser. Pastor, ninguém falou isso para mim, mas era isso. E às vezes nós queremos viver aquilo que a graça foi liberada sobre nós. Nós queremos estar fundamentados na lei. Como assim? Nós olhamos a circunstância à nossa volta e de acordo com aquilo que está acontecendo, nós queremos nos mover. Então, se o final de semana foi bom, se a semana foi boa, eu chego aqui na igreja com um sorriso e não precisa falar nada, eu já levanto as mãos e eu vou cantar o mais alto que puder. Por quê? Porque a semana foi boa. Pastor, quando a semana não foi boa, eu sento, fico no meu canto quieto, não quero conversa com ninguém. Porque enfim, as coisas não estão sendo como eu quero. Ei, Cristo não te chamou para que a sua vontade fosse feita, mas sim para que a dele fosse estabelecida na minha e na sua vida. Quando eu falo que existe um equívoco acerca de entendimento do cristianismo, é isso. Ei, o que eu e você nós viemos fazer aqui não é baseado no que passamos, mas sim em quem Ele é. E independente do que você esteja passando, Ele é digno de louvor e adoração. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Só que nós estamos muitas vezes fundamentados no Antigo Testamento. Ah, se foi bom, então eu vou cantar alto. Se foi bom, eu vou cuidar daquele que precisa. Ei, o fundamento não é o que está fora. O fundamento é aquilo que aconteceu dentro de você.
Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, verso 18. As irmãs podem dizer amém? Diga amém, bem alto, gente. Olha o que nós vamos ler agora. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Os maridos podem dizer amém, gente? Tem umas irmãs olhando feio para mim. É brincadeira, gente. Amém, gente? Só esse, só, e tá tudo certo. Os homens segurem na cadeira agora. Maridos, ame cada um a sua esposa, e nunca trate com aspereza. Vai, seu cavalo, eu avisei você, vai. Meu irmão, quem troca a ferradura é cavalo. Vamos continuar lendo, vai. Verso 20. Os jovens aí, dá uma respirada, segura na cadeira. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Os pais podem aplaudir ao Senhor por isso? Cadê a Laila? Desobedeceu, a casa cai, hein, bicho? Vamos ler o próximo versículo. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Olha para a pessoa do seu lado e fala: hoje vai sobrar para todo mundo. Hoje o céu vai ficar baixinho, a casa vai cair. Vamos lá, vamos continuar lendo. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estão te observando. Gente, espera aí, eu tenho certeza que isso não acontece aqui, mas eu ouvi dizer que lá pro lado de Caraguatatuba tem um pessoal lá que vive isso. Sabe aquele esqueminha? Você está no expediente de trabalho, você vai pro banheiro, na verdade você não quer fazer nada, só quer ficar uns 10 minutos sentado na privada com o celular, olhando o Facebook, o Instagram, né? O Instagram é mais... Olha só o que esse versículo está dizendo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus vai te pegar hoje. Não se esconde não. Vamos ler de novo. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estão te observando, não só quando você está debaixo dos olhos dele. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Olha só o verso 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é quem serve é Cristo, e que o Senhor a quem servem é Cristo, que o Senhor a quem servem é... Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Escute, eu estou falando do desafio de viver para Cristo, de viver debaixo daquilo que Cristo nos chamou para ser. E esse é um desafio que todos nós temos. Não pense que é simples, não. Sabe por quê? Às vezes você está de boa em casa, você chega de boa do serviço, e você vai cumprimentar a sua esposa, e você fala para ela: oi amor, tudo bem?
uma boa tarde, aí ela já fala logo o que tem de bom. Aí você já fala a sua cavala. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se a minha vida e a sua vida estiver fundamentado naquilo que fazem para nós, nós nos achamos no direito de se comportar ou revidar aquilo que fizeram para nós. Mas se o nosso motivo e o sentido da nossa vida é Cristo, não importa o que faça para nós, nós seremos diferentes. Como assim, pastor? Talvez a sua esposa não esteja num dia bom. O desafio não é responder como ela te respondeu, mas é revelar Cristo através daquilo que você vai responder diante do que ela fez para você. Não, pastor, me respondeu mal, eu respondi também. É uma vida que está fundamentada no eu, é assim. A lei é assim, mas quem está fundamentado em Cristo entende que tudo é para a glória dele. Naquele momento, talvez a sua esposa não merece uma boa resposta, porque ela te deu uma má resposta. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas se você estiver vivendo por ela, responde como ela merece. Se você estiver vivendo por Cristo, responda como Ele merece. Sabe o que é interessante? Existe uma versão na parte das mulheres que diz assim: não as trateis com amargura. Alguém tá com essa versão aí ou não? Sabe por quê, gente? Se alguma mulher aqui for diferente, atire a primeira pedra. Porque a mulher costuma falar demais, sim ou não? Sim ou não? Às vezes fala até um pouquinho demais. Sua mulher talvez já falou alguma coisa que mexeu um pouquinho com o seu ego. Sim ou não, gente? Confessa aí os homens, senão a gente vai fazer um culto de homens aqui. Já não falou alguma coisinha que mexeu um pouquinho com o seu ego? Sabe o que Cristo está falando para você? Trate ela como eu trataria. Eu não tive amargura, não tive raiva, não tenho rancor de ninguém. Viver por Cristo é permitir com que a vontade dEle, o que Ele faria, se revele através do que eu sou. Se Cristo for o sentido, o motivo da minha e da sua vida, tudo que nós fizermos vai ser para agradar a Ele. É por isso que Ele te chamou para ser o melhor funcionário daquela empresa. Porque através disso você vai revelar Cristo. Você vai revelar que não é o salário, não é o reconhecimento, mas é quem te chamou para fazer a diferença. Sabe por quê? Eu e você temos que ser o melhor marido da terra. Sabe por quê? Porque Cristo nos chamou para que Ele fosse revelado através de nós no nosso casamento. Sabe por quê? Deus te chamou para ser o melhor filho? Porque você precisa revelar Cristo na sua família. Sabe por que você precisa ser a melhor esposa? Não é simplesmente para agradar o seu marido. É porque Cristo te chamou para revelar Ele aonde você estiver. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Porque se eu fizer assim, eu estou agradando aquele que me chamou. Sendo assim, eu não vou ficar procurando motivo. Ah não, minha mulher melhorou comigo, eu vou melhorar com ela. Não! Ei, você já tem um motivo para ser melhor. E esse motivo é Cristo. Não importa o que façam comigo e com você, o que tem que aparecer é Cristo. Cristo precisa ser revelado. É por isso que você precisa ser o melhor patrão, o melhor gerente, o melhor encarregado, seja qual for o cargo que você tem, coordenador. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: eu vejo Cristo na vida dele. Não é porque você é um bicho. Não é por isso. É porque tudo que você faz não é para agradar a homens,
mas é para agradar a Ele. Consecutivamente, você vai ser o melhor funcionário, você vai ser o melhor patrão, você vai ser o melhor esposo, você vai ser uma melhor esposa, vai ser um melhor filho. Sabe por quê? Você não depende de nada do que está fora. Tudo que você precisa para ser melhor está dentro. É Cristo. Isso tem que nos fazer olhar para nós e entender o quanto estamos distante disso. Ao invés de se achar pronto, entender o quanto ainda estamos longe. Se Cristo ainda não está sendo revelado, é porque existe algo que não foi entendido dentro de nós. Não entendemos o motivo pelo qual viver e o para que viver. Se nós pegarmos meia dúzia de limão e esprememos o limão, o que vai sair do limão, gente? Suco de limão, ou a néctar de limão. Porque nós estamos espremendo limão. Se a circunstância, se a falta de educação, se aquela fechada no trânsito te espremer, sabe o que tem que sair de você? Cristo. Sabe o que tem que sair de mim? Cristo. Pastor, e aquele palavrão não tem nada a ver com você. Se o que sai de você é palavrão, é porque Cristo não está aí. Pastor, o senhor tem certeza? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Por isso nós estamos falando de assuntos que estão além disso. Porque palavrão não faz parte da vida de um cristão. Palavra maledecente, melhor dizendo, você não vai pensar que é paralelepípedo, né? Não é isso. Ei, piadinha suja não faz parte mais da vida de um cristão. Porque eu tenho certeza que isso não revela Cristo. Quando eu entendo o verdadeiro motivo pelo qual eu estou vivendo, o meu comportamento muda. Porque uma verdade começa a tomar o meu interior. Pastor, mas quem aguenta essa mulher? Escute. Cristo em vós é a esperança de glória. Se mantém em Cristo, porque a esperança vai se manter viva e a glória vai se manifestar. Pastor, já faz tanto tempo, não importa. Não importa. O tempo não pode mudar a sua essência. O tempo não pode arrancar seu fundamento. Você e eu, nós somos criados para adorar e reconhecer Cristo em tudo que nós fizemos. E o que nós fazemos precisa revelar Cristo. Ontem eu ouvi um testemunho, ou melhor, hoje eu ouvi um testemunho de dois jovens que estavam passando em frente à casa de uma pessoa, e a pessoa da varanda estava dizendo que não valia a pena ser cristã, que ela ia para Umbanda, sei lá o que era, e eles pararam na frente da varanda da mulher e começaram a gritar: ei, vale a pena sim! E diz que a mulher desceu, eles oraram por ela, e diz que ela aceitou Jesus de novo, não sei se ela tinha aceitado. Pastor, o que isso quer dizer? Aonde você passar, Cristo precisa ser revelado. É importante que nós entendamos. O motivo pelo qual você viver não pode ser para agradar alguém, mas sim para agradar a Ele, que está acima de todas as coisas. Pastor, e minha mulher? Escute, se você for para sua mulher o que Cristo é para a igreja, já está tudo resolvido. E sabe o que a Bíblia diz? Uma das únicas coisas que Cristo compara com a igreja é o relacionamento, o casamento. Você sabia disso? Ele compara. E sabe o que ele diz? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se você está perto da sua mulher, diga para ela: deixa comigo. Pastor, como que Cristo amou a igreja? Diga comigo: se entregando. É isso. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados
Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós estamos tão preocupados em revelar quem manda em casa. Estamos tão preocupados quem é o macho da casa. E às vezes não tem ninguém que tem uma voz lá na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser um homem de Deus? Ou melhor, você quer ser um melhor esposo para sua esposa? Quer ser um melhor pai? Amém? Reconheça quem Cristo é na sua vida. A sua esposa, os seus filhos precisam ver você buscando a Deus. Precisa ver você colocando Cristo no centro de todas as coisas. O que a gente vai fazer aqui? Calma, calma. Primeiro nós vamos orar. O que Deus disser nós vamos fazer. Deixa eu te falar uma coisa muito pontual. No Antigo Testamento, Deus falou para Moisés se meter num lugar onde não deveria. Na verdade era para Noé estar lá. Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Amém? Agora vocês entenderam, né? Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. E ele saiu anunciando que havia um tempo de chuva. Eu ministrei isso algum tempo atrás num culto de homens aqui. E ele saiu anunciando, vai chover, vai chover. Isso foi admirável, porque ninguém tinha visto chuva até aquele momento, porque a Bíblia diz que subia da terra um orvalho que regava todo o jardim, toda a plantação. Então não tinha chovido. Então o que ele falava era loucura. E além da loucura de falar que ia chover, ele começou a construir uma arca. E ele disse, é importante que vocês reconheçam. E começou a ministrar uma palavra de salvação. Com certeza todos zombavam, porque o que ele falava não fazia sentido. Só que tem um detalhe. Quando as portas da arca, ou melhor, quando a porta da arca foi se fechar, existia um povo que estava dentro da arca. Quem era, gente? Quem era, gente? A família de Noé. Escute, se a sua mensagem, se o que você prega como homem, como mulher de Deus, como um filho, não ganhar muita gente, não tem problema. Mas se você conseguir colocar pelo menos para dentro da arca, que é um lugar de salvação, a sua família, você já conquistou grande coisa. Pastor, por que ele conseguiu colocar? Porque ele tinha credibilidade. A família dele conseguia falar assim, se ele falou que Deus falou, é verdade. Quando eu e você começarmos a viver o que Cristo diz para nós, quando nós vivemos isso, nós ganhamos credibilidade. As pessoas não duvidam da gente. Quando elas olharem para nós e vemos em nós joelhos de homens de oração, posicionamento de homens de oração, a nossa família vai começar a acreditar em nós. Talvez você não ganhe o mundo todo com a sua mensagem, mas se você conseguir colocar dentro da arca a sua família, para que ela não seja destruída, você já conseguiu muita coisa. Às vezes nós estamos preocupados em fazer bonito para os que estão de fora, mas eu quero dizer uma coisa para você: Cristo precisa ser revelado dentro da sua casa. Nem todo mundo entrou para a arca, tudo bem, mas a minha família entrou. Sabe por que? Eles acreditaram em mim. Porque antes de eu falar da arca, eles já tinham ouvido eu falar com Deus. É por isso que Noé tinha credibilidade, porque antes da arca ele já se relacionava com Deus. Com certeza os filhos, a família dele via ele se relacionando com Deus. Ei, com que você mais tem gastado tempo na sua vida? O que sua esposa vê você gastando tempo? O que o seu esposo vê você gastando tempo? O que seus pais vê você gastando tempo? Se pegar o seu celular hoje, quantas horas você passou hoje com esse celular na mão? Pastor,
Ei, o problema não é usar o celular, é quando isso rouba o lugar de Cristo na sua vida. Como que eu vou revelar algo que eu estou vazio? Você transborda daquilo que você está cheio. Ei, Deus te chamou para viver em alguns ambientes. Não é para se corromper, não é para falar o que eles falam, não, é para falar a verdade naquele lugar. Pastor, eu não consigo, a hora que eu vejo, eu já estou envolvido, sabe por quê? O que está fora está maior do que o que está dentro. O que está dentro, Cristo, precisa crescer. Você precisa entender que Ele é o motivo da sua vida, e Ele quer se revelar onde você estiver. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Pai. Comece a abrir o seu coração para Ele. Ah, Deus, como eu preciso ser um pai melhor. Como eu preciso ser um esposo melhor. Oh, meu Pai, como eu preciso ser funcionário melhor, como eu preciso ser. Me ajuda, Deus Espírito. Me ajuda, eu não quero perder o meu olhar de Ti.